Gente, eu sou Thelma Imagina. Lobato, do Instituto Thelma Lobato, um instituto que carrega meu nome não por escolha, veio isso aí de uma constelação que meu professor de constelação familiar fez e colocou o instituto, e também porque outros terapeutas queriam trabalhar comigo e também gostaram da ideia, então viramos um instituto. Hoje temos aqui alguns terapeutas trabalhando com a gente. Eu trabalho com tantra, sexualidade, constelação familiar, reiki, mesa radiônica e algumas outras terapias. Temos acupuntura, shiatsu, doin, shiatsu expresso, ventosa terapia. E como somos instituto, podemos abrir para outras áreas. Temos uma body piercing trabalhando conosco, que é maravilhosa, cuja especialidade é piercing feminino, principalmente piercing íntimo feminino. Ela Olha perfura, só. perfura muito piercing feminino, é impressionante. E estamos abertos, né, a outros saberes. Futuramente temos outros planos de estar trazendo cursos, estar trazendo, abrir uma parte social, né? Para o futuro, vamos ver o que nos aguarda. E hoje nós temos aqui a honra de trazer o Anderson toda quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Nós temos essa live da série Cuidar, principalmente agora em época de pandemia, né? Como estamos nos cuidando e cuidando uns dos outros. E amanhã, quinta-feira, às 22 horas, temos uma live interativa que nós falamos sobre sexo e sexualidade. E aí é sobre o assunto que surgir dentro da área de sexo e sexualidade. E espero vocês amanhã também, inclusive o senhor, tá, seu Anderson? Se apresenta, por favor, e manda brasa. Bem-vindo. Olá, Aceitar o imagina. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem nessa noite. Espero que esse momento seja um momento que a gente possa compartilhar, né? A gente sempre está compartilhando, sempre está aprendendo algo e sempre está compartilhando algo. Então, que esse momento seja também, mais uma vez, de novo, dessa forma de compartilhar e aprender né, nesse momento de diálogo, de conversa, de bate-papo. Bom, eu sou diarista, atuo atualmente ajudando as pessoas a se organizarem e a manterem as suas casas limpas e organizadas, né? E aí isso reflete também, querendo ou não, indiretamente também numa organização mental, né? Porque quase sempre a nossa casa reflete muito o nosso estado mental. Então, se a nossa casa está um pouco mais bagunçada, está um pouco mais sujinha, é muito, muito provável que a gente tenha alguma questão, algum aspecto da nossa vida naquela semana, ou naquele dia, ou naquele momento que está também bagunçado, conturbado. Então, dentro das através... terapias, a gente costuma dizer que a casa externa reflete a casa interna. Sem dúvida, É sem isso, dúvida, está dizendo mesmo. sem dúvida. E é isso. E o que Vamos te levou conversar. por esse caminho, Anderson? O que te levou para ser diarista, para fazer faxina? Bom, num primeiro momento, bem racionalmente falando, foi uma questão de necessidade, né? Eu me vi numa situação um pouco aflitiva. Na época, eu estava para receber a última parcela do seguro-desemprego, ou já tinha recebido, eu não me recordo agora muito bem. E aí eu me vi participando de vários processos seletivos, e todos os processos seletivos oferecendo uma remuneração muito aquém da que eu queria, né, e da que eu tinha como meta. E aí eu me vi, assim, foi até numa noite que eu cheguei em casa, um tanto quanto angustiado, assim, tipo, meio que naquele dia eu tinha participado, acho que de uns três processos seletivos, 2 ou 3 processos seletivos. E aí eu cheguei angustiado, inquieto, até meio que chorando. Me debrucei sobre o computador e, tipo, chorei. Depois de chorar, dali uns 40 minutos, tipo, me veio uma coisa assim: liga o computador, abre o Word, digita quais são todos os seus talentos, todas as suas habilidades, o que você sabe fazer de melhor. Uhum. E aí
Ao terminar de escrever isso, tipo, olhei bem fixamente assim para a faxina olhou para mim, eu falei, cara, mas será? E foi a faxina e aí tô nessa desde então até então. E aí foi um processo, tá sendo na verdade ainda, né, um processo de muita descoberta de mim para comigo mesmo, e a partir disso uma descoberta de uma outra gama, de uma outra possibilidade, de várias outras possibilidades, na verdade, de trabalho. Tanto que hoje eu tenho estudado psicanálise por conta própria. Uhum. Né, a ideia já era para ter começado real oficial no início desse ano, mas aí veio a pandemia, bagunçou a vida de todo mundo. Então, meio que posterguei isso por ano que vem, mas em alguma medida, né, estou procurando estudar ainda por conta própria. E porque, assim, ao entrar na casa das pessoas, eu não estou pura e simplesmente entrando só para limpar, né? Sim. Objetivamente é. Mas, no momento que eu estou na casa das pessoas, que eu entro na casa das pessoas, e ao longo desses últimos três anos trabalhando com faxina, já são mais de 400 casas que eu entrei, então eu sempre vejo muita coisa, né? Então eu vejo comportamentos, eu vejo a psique, eu vejo como que a pessoa tá, eu vejo como aquela família tá, eu vejo como aquele casal tá. Pra você ter uma ideia, eu entro numa casa, eu consigo já perceber, eu consigo notar se a pessoa, se o casal fez amor na noite anterior, por exemplo. Então, Sim. acabou sendo uma espécie, eu comecei a observar todas essas histórias, né? Todas essas casas, todas essas histórias a partir das casas dessas pessoas. E aí me veio bastante eu já tinha um quê de interesse por psicologia, né, desde quando eu me entendo por gente, eu já faço terapia, então eu leio bastante a respeito, então meio que eu fui me emendando uma coisa com a outra, fui entendendo os sinais do universo, falei, cara, não é à toa que eu tô entrando dentro da casa das pessoas, né? Não é à toa que a faxina apareceu na minha vida. Vale Então, a pera lá, pena. deixa eu olhar um pouco mais para isso. E aí foi aonde surgiu a faxina colaborativa, inclusive, e a partir disso, várias outras possibilidades de trabalho, vários outros projetos que eu estou desenhando, enfim, está sendo assim muito incrível resignificar o trabalho doméstico, inclusive, né? Porque tem muita gente que trabalha com faxina como diarista e se sente menos, se sente desvalorizado, acha que é um trabalho. De fato, é um trabalho que não tem, que não é valorizado financeiramente falando, mas não necessariamente a pessoa tenha que se sentir menos por ser diarista, por trabalhar limpando a casa da pessoa. Muito pelo contrário, muito, mas muito, muito, infinitamente ao contrário. A pessoa deveria ter uma outra cabeça, assim, e é o que eu tento passar através do meu trabalho para a galera que trampa como diarista, que trabalha com faxina, que trabalha com limpeza, que não é pura e simplesmente faxina, não é pura e simplesmente ir lá e limpar a casa da pessoa, tem muito mais por trás. Então, a faxina Anderson, tem me dado muitas descobertas. eu me identifico muito com você, né, em algumas falas, porque eu trabalhei em faxina também na Holanda. Quando eu morei na Holanda, eu me vi e falei assim: bom, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, estou ilegal nesse país, então com o que que eu Uhum, vou trabalhar? E aí, uma amiga que fazia faxina começou então a dividir a faxina dela comigo. E tinha dias, porque a faxina lá é bem diferente da faxina daqui. A gente, por exemplo, não pode sim, lavar o chão, né? Então é sim, muito sim. diferente a faxina de lá, mas em compensação o que tem de vidro nas casas, porque tem paredes inteiras de vidro, é totalmente diferente. E extremamente Uhum. cansativa. Mas nós conseguíamos fazer, às vezes, 2, 3 casas num dia só. E isso era o que você fala, né? Porque a gente consegue entrar numa casa e perceber, ter um olhar de como é que está aquela relação familiar. O quão fria e Sim, distante é aquela relação familiar, ou quão aconchegante, quão unida é aquela família. Né? sem Nós dúvida. podemos perceber, por exemplo, se a pessoa tem muito dinheiro, mas é totalmente suvina, e a única coisa que ela tem na vida, de repente, é o dinheiro, não tem mais nada além do dinheiro. Nós Sim, passei por essa situação. E outras situações mais, e que algumas situações muito engraçadas, algumas outras situações que ninguém acreditava.
eu morava na casa de um amigo e que morava num dos endereços mais nobres da cidade de Roterdã. E eu estava fazendo faxina com essa minha amiga, eu não falo holandês, né, fazendo faxina, e quando eu vi na casa de um dos nossos patrões um quadro do prédio que eu morava. E aí chamei, eu falei, Su, vem aqui, olha, minha casa, tipo ET, né? ET, minha casa. E aí a gente falando, e ele foi perguntar o que era, e ela falou, ela mora aqui. E ele tinha aquele quadro ali porque o pai dele foi um dos arquitetos que planejou aquele prédio, né? Enfim, as coincidências da vida, e ele não acreditou que eu morasse lá. Por ser faxineira, eu não poderia morar lá. Esse cara precisou me levar em casa, me ver, botar a chave do prédio, entrar, sabe, no prédio, para ter certeza que eu morava ali. Como? Que ela é brasileira, tá aqui, tá fazendo faxina na minha casa e mora nesse prédio. E eu nunca me senti inferior. Nunca. Né? Eu me sentia igual a todo mundo, igual aos patrões, aos donos de empresa, porque lá a gente fazia faxina tanto em casa quanto em empresa. Então, tinha um escritório que nós fazíamos faxina em Amsterdã, que, nossa, era longe pra caramba o escritório, e nós fazíamos faxina e todo mundo tratava a gente de maneira igual. Na hora de almoçar, almoçávamos todos juntos. Lá eles não comem comida, eles almoçam sanduíche. Então, nós sentávamos e comíamos o nosso sanduíche com todo mundo junto. E isso era muito interessante, mas isso ia muito da nossa postura. Né? Sim, não. Nossa postura, isso é muito interessante. Sim, mas não são todas as pessoas, né? Digamos que a maioria, muito mais da metade, se coloca nesse lugar de achar que, eu trabalho com faxina, sou faxineira, sou diarista, sou menos, né? Não tenho o meu valor, ou então, tipo, eu vou... Inclusive, muitas acabam entrando nessa área para um extra, para um tapa-buraco, num caso emergencial. Nossa, infinitamente, assim, eu acho que 90% das pessoas que atuam nessa área é mais ou menos com esse perfil, né? Tô aqui, tô fazendo faxina, mas é um quebra-galho, é um tapa-buraco, é uma renda extra, então porque não tem uma outra alternativa. Mas, se a pessoa... É porque, é claro, não dá pra gente ditar regra, mas se a pessoa compreende que o trabalho dela de entrar na casa de uma pessoa tem a mesma grandiosidade de um terapeuta, por exemplo, porque, veja, o trabalho de um terapeuta é ficar sentado na frente de uma pessoa, é um trabalho de escuta. Eu estou escutando relatos, eu estou escutando a queixa de uma outra pessoa, enfim. O trabalho de uma diarista é praticamente o mesmo, só que ao invés de você escutar, você vai limpar a bagunça da pessoa, você vai limpar a sujeira da pessoa. Então, em alguma medida, também é um trabalho terapêutico, também é um processo de terapia. Só que, é claro, até a pessoa ter essa sacada, até a pessoa se perceber nessa posição, se perceber nesse lugar, talvez demore, ou talvez não seja para qualquer pessoa, talvez não é qualquer pessoa, talvez também que vá ter esse nível de consciência, talvez, de compreensão do próprio trabalho e do reconhecimento do trabalho dele. É uma questão também de autoestima. E eu acho que mais do que autoestima, assim, o trabalho com faxina, o trabalho com limpeza, num modo geral, ele vem, a raiz dele não é uma raiz de glamurosa, né? Vem de trabalho escravo, vem de um trabalho de exploração. Então, é até, em alguma medida, compreensível que a pessoa também não se veja nesse lugar de, o meu trabalho é tão importante quanto o de um terapeuta, porque a raiz desse trabalho não diz isso, não aponta isso, né? Não é essa a narrativa. Baixa instrução. Então, se eu tenho baixa instrução, eu sou menos que você. E geralmente, no modo geral, a grosso modo, quase sempre são pessoas que de fato não tiveram oportunidade de estudo. Então, tá aí mais um motivo, inclusive, para as pessoas que atuam nessa área se colocarem nesse lugar de, sou diarista, então sou menos. Sou diarista, então, sabe, não sou tão importante igual a um terapeuta, igual a um advogado, igual um, sei lá, um professor, por exemplo. Porque tem toda
essa narrativa por trás, né? Tem todo essa raiz de exploração, de escravidão, de trabalho realmente para uma pessoa que não tem algum tipo de instrução, ou de uma pessoa que seja, sei lá, ignorante, vamos dizer assim, no sentido de estudo mesmo, né? Então, é até compreensível. Então, assim, quando eu me vejo nesse papel, atuando e tendo a possibilidade, tendo esse lugar de fala, eu procuro, sempre que possível, dizer para a galera, não, ó, de fato, tem essa característica, tem essa roupagem, tem essa raiz, tem essa história, mas não precisa ser assim. Porque, veja, olha o quanto você contribui e colabora para um bem-estar dessa casa, dessa família, dessa pessoa. E aí, quando as pessoas começam a entender um pouco mais, começam a enxergar com uma outra lente, com outro óculos, elas falam, nossa, é verdade, tipo, e fala, pensa, raciocina, a pessoa pegar a chave da casa, entregar na sua mão. Geralmente, num primeiro momento, essa pessoa é desconhecida. Ela pegar a chave da casa dela, entregar na sua mão, isso é uma puta de uma responsabilidade. Sim, É de uma intimidade, é de uma entrega. Muita entrega. Sim, porque, veja, às vezes não, muitas das vezes, eu vejo e observo coisa que o terapeuta daquela pessoa, que é dono daquela casa, não vê. E que Porque talvez não tá se lá. visse. Se estivesse na casa, poderia enxergar. E que talvez se visse, poderia até, em alguma medida, até colaborar com o processo terapêutico, porque ia observar e entender como que a pessoa se relaciona com a própria casa. Porque o jeito que a gente se relaciona com a nossa casa, não necessariamente é o jeito que a gente se relaciona com a vida, mas quase sempre tem alguns requisitos, tem algumas coisinhas que deixam vazar. É por isso, Anderson, que em algumas cadeiras, como serviço social, eu de formação sou assistente social, tá? Faz visita domiciliar. Super, que eu acho às super vezes, importante. pois é, às vezes o que o cliente diz, dentro do serviço social a gente chama de cliente, o que o cliente diz, quando a gente chega na casa dele, a gente encontra uma realidade totalmente diferente. E geralmente, quando vai para a visita domiciliar, vai o assistente social e o psicólogo. E depois vão trocar figurinhas para poder fazer a construção do relatório. Agora, eu penso também que essa construção de autoestima, essa construção até de empoderamento, de reconhecimento do meu lugar enquanto faxina na sociedade e no meu lugar enquanto faxineiro dentro da sua casa, vai muito também do dono da casa, de quem está do lado de cá. Né? Porque tem pessoas que nem olham, estão lá e, tipo assim, eu estou pagando, você vai fazer e está acabado, pronto, não quero nem saber teu nome. Né? Te tratam Sim. mesmo, né? Eu passei por isso também, de uma maneira muito escrota até. E tem outras pessoas, não, que te acolhem, que querem saber da sua vida, né? Que sentam com você na mesa e vai comer e perguntam o que você gosta, trata o outro como ser humano que é. Eu estou lembrando agora, uma vez que eu fiz um workshop, Reconexão Ioni, que é um workshop só para mulheres, e é um dia inteiro esse workshop, e no final a gente fala muito de sexualidade feminina, de autoaceitação, conhecimento corporal, e uma segunda parte com pompoarismo. E aí tinha uma menina que ela queria muito fazer, e eu já sabia que ela queria fazer, porque outra pessoa já tinha me dito, mas falou, ela não tem dinheiro para pagar. Eu falei, ok, o que ela trabalha? Faxina. Eu falei, ótimo, a gente troca. Não tem problema nenhum, ela faz o workshop e depois a gente agenda uma faxina. Aí eu conversei com ela e aí ela falou assim, poxa, mas eu vou ter que fazer umas 3 faxinas para poder pagar o valor do workshop. Eu falei, não, querida, nós estamos trocando serviço. O meu serviço é importante para você. E eu vou dar um dia de workshop. Né? O seu serviço é importante para mim. E você vai me dar um dia do seu serviço. É que provavelmente ela calculou pelo valor e não pela prestação do serviço em si, né? Exatamente, né? Ela calculou pelo valor financeiro. E eu, por exemplo, eu não sei ter uma pessoa dentro da minha casa fazendo faxina em que eu não esteja fazendo junto. Eu não esteja colaborando, eu acho inadmissível botar uma pessoa aqui, ela pegar peso sozinha. Ela vai arrastar um estante de livros. Eu acho isso inadmissível, eu acho isso só chega a ser cruel. É um outro ser humano.
Eu penso assim, aí você trouxe duas coisas importantes. A questão da pessoa que nem olha para a pessoa que está limpando a casa, não interage com o faxineiro, com a diarista. Aí, de novo, a gente volta na questão da autoestima. Eu, quando passei por situações desse tipo, eu não volto mais a atender a pessoa. Porque o que eu faço é uma prestação de serviço, eu estou ali para colaborar com aquela pessoa com uma necessidade que ela tem. Mas isso não quer dizer que eu sou um robô ou que eu sou uma pessoa invisível que ela não tenha que falar ou interagir comigo. Né? Da mesma forma como ela senta num salão de cabeleireiro com um cabeleireiro, ela não deixa de falar com o cabeleireiro, muito pelo contrário, ela tem que se comunicar, ela interage, ela brinca, ela conversa. Quando ela vai no restaurante, por exemplo, ela trata o garçom, o garçonete, a pessoa que está atendendo também, com respeito, com educação. A mesma coisa tem que ser com o diarista, e muito mais até, porque a pessoa está ali dentro tá dentro da casa dela, está vendo, está vivenciando a intimidade dela, o espaço dela. Então, é uma relação, é uma linha muito tênue, e é uma relação, assim, muito delicada, porque, veja, se eu entro na casa de uma pessoa que essa pessoa mal fala comigo, mal olha na minha cara, e só olha na minha cara no final do dia para me pagar, isso diz muito mais sobre o que a pessoa é do que eu. E já começa por aí. Né? Já tem já mostra que é uma pessoa, já mostra, enfim, que é uma pessoa que não merece o meu trabalho, que não merece com que eu esteja ali me dedicando, me proporcionando um bem-estar e um conforto para ela. Então eu já não volto. Mas aí, não são todas as diaristas, não são todas as faxineiras, não são todas as pessoas que trabalham com isso que conseguem ter esse feeling, ou que de repente, cara, não consigo olhar por esse lado, porque, tipo, se eu não voltar, amanhã eu não tenho o que comer, então eu preciso voltar. Então, é uma situação muito delicada. Mas, no modo geral, dificilmente eu passo por uma situação dessa, porque eu já faço uma série de perguntas antes, eu já faço meio que um interrogatório antes da pessoa me contratar. Porque é uma contratação mútua, né? Não é só eu que estou... Não é só a pessoa que está me contratando, eu também estou prestando um serviço para ela, então a gente se escolhe. Né? Então, se eu perceber em algumas das respostas que é chabu, ou que de repente a pessoa tem um perfil mais desprezível, vamos dizer assim, ou que vá me maltratar, ou que ache que ela é mais e eu sou menos porque estou limpando a casa dela, eu já nem vou, eu já nem atendo. E é isso que eu procuro, inclusive, até passar para as diaristas, nos grupos de diarista que eu tenho, que eu tô, que elas não precisam se colocar nesse lugar, muito pelo contrário. Fala, olha, e uma coisa que você disse, não sei se talvez você já tenha falado até de uma forma automática. Quando eu trabalhava na casa do meu patrão, é uma das coisas que eu bato no pé com as diaristas, não é patrão. Não é patrão, já começa por aí, porque você é uma prestadora de serviço, portanto, ele é seu cliente, não é seu patrão. Porque quando você usa esse vocabulário, quando você veste essa roupa, ele é o meu patrão, você já está inconscientemente dizendo que ele está acima de você. E não é. A prestação de serviço está ali, páreo a páreo, tete a tete, sabe, nivelado, na mesma altura. Não tem essa de meu patrão, não. A não ser que a pessoa seja empregada doméstica. Aí ok, porque a pessoa está ali trabalhando todos os dias. E ainda assim, eu não acho que deveria ser patrão, porque, tipo, mesmo sendo empregada doméstica e trabalhando de segunda a sexta-feira, também é uma prestação de serviço. Então, eu acho que a grande dificuldade das pessoas que trabalham como diarista, no sentido de se reconhecer, no sentido de se empoderar, vamos dizer assim, e mudar essa mentalidade que trabalhar com faxina não é um trabalho desprezível, ou que é um trabalho menor, ou que a pessoa não tem valor, mudar essa mentalidade de, tipo, não é patrão, eu sou uma empresa e sou prestadora de serviço, então essa pessoa, essa casa, essa família, eles são os meus clientes e não meu patrão. Então, acho que quando a pessoa entende isso... Estou mudando meu vocabulário agora, mudei. Fica mais gostoso, sabe? Fica mais gostoso, fica mais leve, e você se sente mais, sabe, igual ali. Não muda completamente. É outra cabeça, uma outra visão. Você como diarista, né, passa a se reconhecer e se olhar no espelho de uma outra forma, quando você se coloca como prestadora de serviço e não, tipo, cliente e patrão, tipo, um patrão e funcionário, sabe? Porque você não é
Não, não é cliente. Sim, sim. Anderson, e quais são os tipos de perguntas que você faz? Geralmente eu pergunto, a primeira de todas é quanto tempo qual foi a última vez que a pessoa teve uma diarista? Né? Se a pessoa, a pessoa geralmente responde. As que respondem assim, tipo, tem um mês, ou então, tipo, tem 2 meses, e geralmente falar, e nem tá muito sujo, a casa tá fácil de fazer. Na minha experiência, 90% do tempo são as casas que eu mais quebro cabeça, são as casas que eu mais chego, são as casas que estão mais sujas e mais bagunçadas. Então, e curiosamente falando, quando o cliente fala, cara, tá zoneado aqui, vou te falar que o negócio tá bravo, você vai chegar, talvez você nem queira me atender, você queira ir embora, você nem queira limpar a casa porque o negócio tá hard. Cara, juro por essa luz que está me iluminando, quase sempre são as casas mais de boas, mais fáceis de se fazer, mais tranquilas de fazer. Por quê? Veja, a percepção de limpeza dessa pessoa é totalmente diferente da outra. Geralmente, essa que fala que está zoneada, a poeira, sei lá, está acumulada 15 dias, 20 dias, ela já fala que está zoneada. E geralmente, a que fala que a casa é mais limpa, que é mais fácil, que é mais docinho, tranquila de fazer, é que para ela a limpeza, tipo assim, tem uma poeira aqui, mas tudo bem, ok, né? Tipo, não tá nada catastrófico. Tipo, a pessoa só vai achar que tá catastrófico quando ela começa a escrever o nome dela na poeira da estante. Aí ela fala, agora o negócio ficou, sabe? Então, perguntas como essas são as que eu faço. Qual é o tamanho do apartamento? Quantas pessoas moram? Se tem pet, se não tem pet? Qual é a necessidade mais específica que ela tem? Qual é o cômodo da casa que ela entende que é o ponto crítico? Se é a cozinha, se é o banheiro, se tem necessidade de limpeza de janelas, de porta. Então, na medida que a pessoa vai me perguntando isso, eu já vou sacando se essa pessoa tem preocupação com limpeza, se ela é de fato uma pessoa limpa, porque veja, quando eu pergunto uma cliente assim, mas como que estão as portas e as janelas? A pessoa fala, não sei. Essa pessoa não se preocupa com limpeza. É fato. Ou então quando eu falo assim, porque geralmente a limpeza tem... Eu também faço a limpeza dos interruptores. A pessoa fala, o quê? Interruptor? Pra quê? Tipo, então eu já sei que essa pessoa não foca, não tem uma preocupação com a limpeza mais minuciosa, mais refinada. Então são perguntas que, se a diarista fizer ou fizesse, com certeza, primeiro, ela ia ganhar mais, ia sofrer menos, e não ia passar apuros ou, de repente, se sentir humilhada ou menos trabalhando numa casa, porque ela já ia perceber qual é o tipo de cliente e pessoa que ela está indo atender. Sim. Menino, eu queria que meus filhos estivessem vendo essa live. Porque eles irão perceber que a mãe deles não é louca. Eu vivo dizendo que a minha casa está zoneada. Eu vivo dizendo que a minha casa está zoneada, que a minha casa está imunda, que a minha casa está suja. Aí fala assim, mãe, você varre a casa, passa pano 500 vezes por dia. Eu falo, mas eu moro no primeiro andar de frente para a rua. Está sempre suja. Meu chão é branco, não sei o quê. E aí eu tenho um que fala, mãe, a sua casa é quase esterilizada. Mas não é, cara. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora na pandemia, né, das pessoas precisarem dar banho nas coisas e ficarem cansadas, ter que dar banho e tudo, para mim é uma coisa super normal. Eu nunca coloquei nenhum produto na minha geladeira ou dentro dos meus armários que eu não lavasse antes. Então, para mim, é super normal chegar do mercado, botar tudo dentro da pia e lavar com água e sabão. Eu tenho uma esponja separada só para lavar. Então, por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu caixa. Então, a minha geladeira, se você colocar a mão, quando chegar da rua, abrir a geladeira, vai ouvir um grito. Chegou, eu acredito. A primeira coisa que você vai fazer é lavar a mão. Isso eu ensinei para meus filhos desde pequeno. Quando eu morava na Holanda, eu morava com um amigo, que eu lembro que ele me ligou uma vez, puto da vida, onde é que está meu tênis? Eu falei, está no lugar. Onde que é o lugar? Dentro do armário de sapatos, que foi um armário que eu intitulei que era de sapatos, que era o armário de gás. Quando eu vi ali no armário de gás e vi 3 prateleiras, cabia direitinho os sapatos ali. O lugar do meu tênis é na porta da sala. Eu falei, não é?
Na sala não é lugar. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com essa questão, aí entra na questão do convívio. Contudo, eu tenho uma dificuldade grande de organizar e manter organizado papel. Eu sou horrorosa com papel. Livro. Gente, Sei como todos é. os cômodos da minha casa tem 2, 3 livros. Todos eles. E papel comigo é, olha, toda semana você tem que pegar, catar, jogar fora, rasgar, enfim. Porque eu tenho dificuldade. Não. Senão vira um arsenal, né? Você fica acumulando um monte de papel sem necessidade nenhuma. Eu acho que eu sou do seu time também. Não sou acumulador de papel, sacolinhas, embalagens. Eu jogo fora, eu fico agoniado. Até porque eu moro num apartamento minúsculo de 28, 30 metros quadrados. Então, se, né, eu fico guardando esse monte de tralha, primeiro que vai dificultar a minha própria limpeza, né? E não tem necessidade de você ficar guardando um monte de coisa, né? Então, eu sou do seu time nesse sentido. Para mim, mas incomoda muito, porque para mim tá sempre sujo e bagunçado. Uma colher dentro da pia, eu acho que eu sou exagerada, tá? E aí eu tenho essa pandemia, eu tenho assim, não, eu vou me policiar. Eu posso deixar juntar um pouco de louça para lavar tudo de uma vez. Porque se tiver uma colher dentro da pia, para mim a cozinha inteira está bagunçada. Entendeu? Então, Thelma, eu Você já... um pouquinho do limite da coisa. Não, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que você, na verdade, você dá valor ao seu tempo. Porque se a pessoa... Eu sou do time assim, todo dia um pouco, devagar e sempre. Se a pessoa sujou, lavou, sujou, limpou, tirou do lugar e coloca de volta, ela não vai se desgastar, ela não vai se estressar, ela não vai ter dificuldade em manter a casa dela limpa, ela não vai achar a faxina um porre. Porque geralmente, assim, um segredo que eu vou contar. O segredo de se ter uma casa limpa e organizada é a frequência, é a constância. Tirou do lugar, coloca de volta. Sujou, lavou, sujou. Esse é o segredo. Para você manter uma casa limpa e organizada. Porque aí você não sofre para limpar, você não sofre para fazer manutenção. Fica tudo muito mais fácil. As pessoas sofrem e têm dificuldade em manter o seu ambiente de moradia limpo, organizado e limpo porque elas deixam acumular. E aí, no processo de acumular, muitas não sabem depois por onde começar na hora que vai limpar. Então, o segredo é devagar e sempre. Porque se você não deixa acumular, você vai saber limpar, porque vai estar fácil. Né? Vai ser fácil para você fazer essa limpeza depois. Agora, se você deixa acumular um mês e meio, 2 meses, 3 meses, misericórdia. Tipo, até a diarista, a pessoa que for limpar para você, vai ter dificuldade, porque a faxina em si, ela não é difícil. O trabalho de faxina em si, ele não é difícil. Uhum. O que é difícil quando há um acúmulo de trabalho. Porque aí tem um cansaço físico, tem um cansaço psicológico, demanda tempo, porque você tem que tirar tudo do lugar, limpar coisa por coisa, depois colocar de volta no lugar. Aí sim o processo, aí sim a faxina acaba sendo uma coisa chata e cansativa, porque deixou acumular. Agora, se a pessoa faz todo dia um pouquinho só, cara, tipo, ela passa o mês inteiro que ela vai falar, cara, eu limpei essa casa, tipo, aí sim ela pode até se perceber meio que neurótica, porque, tipo, de tanto ela limpar, ou de tanto ela manter organizado todos os dias, ela acha que ela é neurótica, mas não é. Porque sempre tá tudo muito fácil de se fazer. Então, acho que o segredo, se alguém me perguntasse assim, Anderson, qual que é o segredo, assim, uma coisa que você pode falar para as pessoas que é infalível, que as pessoas para as pessoas não sofrer com faxina, faça todos os dias, devagar e sempre. Porque você vai ver que você... Todo dia uma coisinha, que você vai passar o seu final de semana glamurosa, linda, assistindo sua série, lendo seu livro, indo pro parque, né, quando puder ir pro parque e tudo mais, você não precisa passar o final de semana inteira fedendo a Cândida, por exemplo. Não precisa fazer faxina no sábado, eu sou contra. Espaço de sexy, que eu adoro esse nome, por sinal, ela sabe disso, ela botou assim, eu super concordo, mas quando só um faz, quando o outro só tira, você fica esgotado. Então, aí nesse caso, veja, nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade
uma dificuldade assim que é muito nossa, muito individual, nossa, que é de comunicação. A gente precisa aprender a falar. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de me comunicar. Então, se eu falo claramente o que eu quero, o que eu preciso, quais são as regras, quais são as condições, fica tudo mais tranquilo. Eu não sofro. A gente sofre porque a gente não fala, porque a gente não se impõe, porque a gente não diz o que a gente está sentindo, o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente acha. A gente fica medindo palavras, fica pisando em ovos, fica tipo, ai, mas se eu falar a pessoa vai ficar chateada. E aí a gente sofre duas vezes. Sofre porque não falou e sofre porque foi lá limpar o que o outro fez e bagunçou. E fica brava, geralmente a gente acaba ficando bravo com nós mesmos, porque a gente não falou e ainda foi limpar porque não disse. Então, quando a gente coloca, se a gente, sei lá, se mora um casal, ou se mora um casal e um filho. Tá explodindo, né? Se mora um casal, se casar um filho, cara, senta na mesa e assim, primeiro eu acho que a gente até precisa voltar um passo atrás nessa fala, que é assim, se tem uma casa e nessa casa mora duas pessoas, essa casa não é da mulher. Já começa por aí. A casa não é da mulher, a louça não é da mulher, a roupa de cama, a limpeza, a faxina não é da mulher. A casa é dos dois, das duas pessoas que moram ali. Então, cabe sentar na mesa, colocar ali, tá, e aí? O que você mais gosta de fazer? Ou o que você tem mais habilidade, né? Quais são as suas habilidades nos afazeres domésticos? O que você mais se identifica? E aí, a partir dessa conversa, alinha as expectativas. É claro que pode ser que um dia ou outro eu deixe de fazer, mas aí você sinaliza, ó, tipo, hoje você quebra aí pra mim, você faz porque eu não tô muito afim, tô com preguiça. E no outro dia, provavelmente, na outra semana, provavelmente o seu parceiro vai fazer isso, você faz numa boa, não tem sofrência. Entende? Agora, se você não fala, se você não se posiciona, se você fica pisando em ovos, ou então tipo, fica achando, porque assim, muitas das mulheres também, infelizmente, muitas delas ainda vestem esse avental de tipo, não, tipo, porque eu faço melhor, então deixa que eu faço. Tipo, ele não vai fazer direito. Né? Ela colocou aqui, não vai lavar a louça direito, não vai varrer direito. Então, tipo, em alguma medida, ela também meio que veste essa roupa de responsabilidade pela limpeza da casa, e não precisa. Então, na verdade, às vezes, muitas das vezes, você tem que deixar a pessoa meio que fazer sozinha, mesmo que não fique do jeito que você quer e goste, mas vai rolar. Em algum momento, a pessoa vai aprender. Porque a mulher, às vezes, tem a tendência de assumir o papel de mãe. E aí ela colocou aqui, no início do meu casamento, quase me separei por falar. Quando o outro não entende, não valoriza a importância da limpeza, é super difícil. Eu concordo. Aí eu vou te contar uma experiência, tá? Eu tive um marido que sabia fazer absolutamente tudo, né? Da sapata de uma casa ao telhado, fazer tricô e crochê. Só que era preguiçoso. E aí eu grávida, e a carrapeta da cozinha, plim, 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 plim. Eu tinha um pré-adolescente em casa, e eu engravidei do meu terceiro filho quando a segunda tinha 4 meses. Então, eu tinha um bebê, eu tinha um pré-adolescente, um bebê e estava grávida. Quer dizer, a pessoa não dormia nunca, né? E ficava aquele plim, 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 e eu ouvindo aquele plim, plim, plim. Todo dia eu falava, troca a carrapeta. Troca. Ah, tá, vou trocar. Eu vou ali, vou comprar. Eu falei, cara, a carrapeta custou 50 centavos, troca esta merda. E ele não trocava de jeito nenhum. E ele sempre acordou antes de mim e fazia o café da manhã. Um belo dia, eu levantei, ele estava na cozinha fazendo café da manhã, eu levantei, tomei um banho, me arrumei, passei por ele e falei, bom dia. Ele falou, você vai sair? Aí eu olhei para ele e falei, vou. E não sei que horas volto, mas antes eu vou resolver uma questão. Eu fui lá e arranquei a torneira da cozinha. Aí ele olhou para mim, a água jorrando. Você tá maluca? Aí eu falei, não, eu só espero dormir essa noite. Agora você não troca mais a carrapeta, você troca a torneira toda porque quebrou. E saí. Tá certo. Eu larguei ele com o pré-adolescente, com a bebê e fui embora. Anderson, eu voltei à noite. A cozinha nunca esteve tão limpa. Nunca. Isso. Ele teve um faxinão na cozinha, lavou a caixa d'água, que a gente morava em casa, lavou a caixa d'água. Embaixo do armário da pia, ele botou luzinha igual de geladeira. Quando eu abri o armário, acendi a luz, tinha janta pronta. Eu falei, nossa, né? Eu tenho que fazer isso mais vezes, porque assim, de vez em quando, assim, quando o outro não entende, um surto
De vez em quando, acorda o outro, tá? Não sou Ou, muito a favor, não, mas de vez em quando vai lá, acorda. ou, Tem outro ou de repente a, pe- Oi, tem ou outro de repente a comentário. pessoa não, ou a pessoa de repente não precisa necessariamente surtar, mas deixa de fazer a janta, por exemplo. Não faz o Uhum, jantar. Deixa o jantar, não faz o café da manhã, porque a pessoa vai falar, o que aconteceu? Por que você não fez comida hoje? Falei da mesma forma como você ainda não arrumou essa torneira. Ponto. uhum. Sabe? Então, de vez em quando tem que meter a louca mesmo. Sim, tem que meter a louca. Anderson, fala pra gente aí um pouquinho sobre a faxina colaborativa. O que A é? Me faxina conta. colaborativa, a faxina colaborativa é um projeto que eu tô muito orgulhoso, muito feliz em desenvolver, que é justamente ajudar, principalmente agora nesse período de pandemia, colaborar e ajudar com as pessoas que estão, em alguma medida, com algum tipo de. Eu falo depressão, mas não necessariamente precisa de ser depressão. Às vezes a pessoa não está bem, está na bad, acabou se deixando se envolver nesse período todo de quarentena, de estar em casa, de notícias ruins, de pessoas morrendo, e a pessoa meio que vai se esvaindo até a ponto da pessoa se esconder debaixo da cama e não querer mais sair de casa, não querer fazer mais nada. Então Uhum. tem muita gente passando por essa situação, tem muita gente nessa situação de, sei lá, de ficar dias sem sair de casa, ficar dias sem tomar banho, de ficar dias acumulando louça ali, meses sem lavar a louça que está na pia, e tipo, só levanta da cama para comer ir no banheiro e olhe lá. Então tem muitas pessoas nessa situação, muitas, muitas, inúmeras Eu pessoas, tenho vocês não fazem atendido ideia. pessoas assim. Então, e aí a faxina colaborativa, ela tem duas características. A primeira é que eu cobro um valor muito menor do que eu geralmente cobro no valor de uma diária. E mais do que isso, ela tem o intuito de colaborar com a pessoa. Então, eu vou até a casa da pessoa e a gente faz a faxina juntos. Então, a gente limpa a casa junto, porque aí é uma forma de eu colocar essa pessoa em movimento. Colocar essa pessoa de novo em contato com as coisas dela, com a história dela. Porque tudo que está dentro da nossa casa é a nossa história, né? É Uhum. nosso, faz parte da nossa, do nosso corpo, né? Do nosso ser. Um tapete que está no chão do banheiro, eu que escolhi. Então, tipo, é o meu gosto, é o meu olhar, é a minha escolha. Um bibelô, um porta-retrato, um livro que está na estante, eu que escolhi, ou eu ganhei, mas está ali, é meu. Sim. Então, a faxina colaborativa tem esse conceito de fazer a pessoa se reconectar com a casa dela, com as coisas dela, Lindo. tirar ela desse limo, vai, tirar ela desse debaixo da cama e falar, cara, olha, tá tudo bem. E aí, assim, é um trabalho totalmente sem julgamento. Sim. Eu não vou lá e vou julgar a pessoa e falar, nossa, que porca, ficou um mês sem lavar a louça, nossa, que porca, tá 3 dias sem tomar banho, nossa, que imundo, tipo, olha o estado dessa casa. Muito pelo contrário, eu já chego nem meio que olhando, eu só chego perguntando pra pessoa. Deixa eu olhar para onde a gente vai começar. Vem cá, eu vou começar por aqui, então você começa por ali. A gente precisa fazer desse jeito, a gente precisa fazer desse modo. Como é que você gosta? Você quer mudar algum móvel de lugar? Então a gente faz literalmente a faxina juntos. E aí, assim, o mais gostoso disso é que quando acaba, para mim, lógico, o dinheiro é importante, mas é muito mais gratificante ver a pessoa assim, cara, graças a Deus que eu fiz isso, graças a Deus que você veio, ainda bem que a gente fez isso. Tipo, e a pessoa dali dos próximos dias até manda mensagem, tipo, da foto da pia, tipo, ó, comi hoje, almocei, já lavei a louça, não deixei acumular. Tipo, levantei hoje, arrumei a cama, sabe? Tô Legal. fazendo home office, mas eu arrumei a cama, não deixei a cama bagunçada. Então, para mim tem sido muito legal ter essa experiência, porque acaba sendo mais um laboratório e Uhum. acaba sendo uma coisa que eu faço por mim, porque eu estou ganhando dinheiro, mas eu também estou fazendo pelo outro. Então, a faxina colaborativa, resumidamente falando, é um pouco disso. Então, Também tem aquelas pessoas que passou ou estão passando por algum processo de luto, e aí a pessoa, sei lá, não quer entrar no quarto que a pessoa dormia para poder arrumar as coisas e ver o que é doação, ver o que fica e tudo mais. Eu acabo fazendo esse trabalho também junto com a pessoa, então a faxina colaborativa tem esse conceito de fato, colaborar com aquele momento que a pessoa está passando. De legal. Então tristeza, você depressão, luto, tudo mais. coloca a pessoa, né, devolve para ela aquela energia de movimento. O espaço de sexo, você falou assim, que legal. Minha mãe sempre fez isso. Toda vez que ela chamava uma diarista, ela faxinava junto. Eu não consigo não faxinar junto.
Não consigo. Para mim, tudo bem. Eu sou tão apaixonada pela minha casa, sabe, que eu preciso mexer, eu preciso estar ali, estar fazendo, estar acontecendo. Eu também moro num apartamento pequeno e o chão é branco, meu piso é branco, né? E eu amo plantas. Então, de vez em quando, eu troco a terra das minhas plantas e eu troco aqui dentro, nesse chão branco, né? Eu também faço isso. Fica aquele mundaréu de terra, eu tenho muitos vasos de plantas, né, aqui atrás. Vou te dar uma dica. Isso daqui é um pau Sem querer Brasil. te interromper. Isso daqui é um pau Brasil. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu vou te dar uma dica. Eu também fazia isso. E aí eu, tipo, comprei um saco de lixo preto mais grosso, mais resistente. Cortei o saco de lixo todas as vezes que eu preciso fazer alguma operação dessa, de trocar de vaso, ou chegou uma planta nova, eu estendo o plástico preto no chão e faço tudo em cima do plástico. Depois eu só limpo o plástico. Fica infinitamente mais fácil. Então, segue essa dica. Eu quero... pois é, maravilhosa a dica, né? Amei. Vou tentar. Porque o que é muito gostoso do depois é ficar aquele cheiro de terra molhada em casa. Eu adoro o cheiro de terra molhada. Mas continua. O cheiro continua, você não vai tirar o cheiro, você só não vai sujar o chão. Ah, tá, é muito gostoso. E depois lavar o chão, jogar água no chão, aí eu deixo até a minha criança, brincar. Porque tem dias que eu jogo água no chão e eu fico escorregando aqui no chão. Então tem uma outra coisa por trás. Então eu vou me arrebentar nesse chão, cara. Porque eu fico patinando de um lado para o outro, né? Outro dia o meu professor do meu ensaiador, o Júlio Mack, ele fez exercício comigo que foi colocar meia e ficar meio que patinando de meia. Aí agora eu faço isso com água e sabão. No chão. Só espero que a meia seja preta, né? Porque se for meia branca, nosso sangue de Jesus tem poder. Era branca, eu não tenho meia preta, a meia era branca. Depois acha Vênus para limpar a meia, mas enfim. Ou a gente separa essa meia que vai ficar manchada só para esse fim. Né? E esse foi um caso. Separei a meia só só para alongamento. Enfim. Você falou uma coisa importante que você, tipo, quando a pessoa diarista, tá limpando a sua casa, você não consegue ficar parado e vendo a pessoa limpar. Eu, Anderson, particularmente, se eu vou na casa de um cliente para fazer a faxina e ficou combinado que eu vou fazer a faxina sozinho, eu prefiro fazer sozinho. Mesmo que a pessoa se incomode, não, mas você não quer que eu te ajude? Eu falo, não, fica aí de boa, vai lá pro quarto, porque quando terminar aqui, você vem para cá, eu vou para lá. Eu prefiro fazer só. Quando a gente combina de ser assim. Agora, quando é colaborativa, né, foi combinado de ser colaborativa. Agora, assim, na minha casa, quando eu chamo diarista, eu também sou igual a você. Eu não consigo ficar assistindo TV, por exemplo, e vendo a pessoa trabalhar. Não dá. Então, tipo, me incomoda. Parece que eu tô explorando a pessoa, né? Tipo, é meio esquisito. É isso. Não é? Nossa, tipo, eu fico me achando assim, tipo... E não é nem aquela coisa de se achar assim, eu sou o rei, tipo, tem alguém trabalhando por mim. Não, eu me sinto péssimo. Eu falo, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos, vou aproveitar para organizar os livros. Ou então eu falo assim, eu vou tirar do lugar, você limpa e eu coloco de volta. Pronto, porque aí eu coloco de volta no meu jeito e não fico parado e também, de alguma forma, ajuda a pessoa. Mas, tipo, super compreendo essa sua questão de não conseguir deixar de fazer limpar essa que eu fiz a troca, né? Aí ela começou pela cozinha, foi tirando tudo da cozinha, eu fui tirando com ela e tal, ela fez os armários. E aí eu tava naquela agonia, porque minha cozinha pequenininha, não cabem 2 pessoas efetivamente dentro da cozinha. Eu falei, tá bom, eu vou adiantar o banheiro. Aí eu aproveitei e forrei as prateleiras do banheiro, limpei o armário do banheiro, organizei o armário do banheiro todo e tal, e ela só precisou então lavar o banheiro. Já tinha varrido o banheiro todo, já tinha... Enfim, não tem como. Não tem como, sabe? Permitir que a pessoa faça... É nosso, né? Eu acho que a gente está explorando. Anderson, faltam 7 minutos. Gente, passa muito rápido. Você acha? Pois é, eu acabei de ver isso daqui, eu falei, gente, como assim? 2 horas. Pois é, eu acabei de ver aqui, eu falei, calma aí, deixa eu ver a hora pra ver se a gente... Pra mim, tava ainda em 25, 30 minutos, gente. Que horror, né? Muito rápido. Anderson, me fala uma coisa. Eu vi também que você é embaixador de produtos, ecoprodutos, né? Nossa, que delícia! Você tem que vir para o Rio.
Eu tive o privilégio, a sorte de ser encontrado pela galera da IVE. A IVE é uma empresa, é um bebê ainda, tem 2 anos só, mas é uma empresa assim que eu tô simplesmente apaixonado de corpo, alma e coração, porque é uma empresa que te possibilita trabalhar sem agredir a saúde, sem agredir sua pele, sem agredir o meio ambiente, sem agredir a sua casa. Então, assim, eu tô muito feliz. E mais do que feliz, eu estou satisfeito, porque, veja, são produtos veganos, naturais, não tem, né, componentes de petroquímicos ou agentes químicos, e são todas, tem química, mas é uma química natural, tipo da laranja, enfim, eu não vou saber explicar agora os termos técnicos, mas por ser geralmente um produto vegano e um produto natural, as pessoas ficam ressabiadas. Nossa, mas funciona, mais limpa, não sei o quê. Que eram as minhas dúvidas, eram os meus receios. E tipo assim, eu falo pra você de olhos fechados, sem medo de errar, limpa. Limpa, igual ou até melhor do que os outros produtos convencionais. Só que mais do que limpar melhor, não agride a minha pele, depois a minha mão não fica craquelada, grossa, não fica aquele cheiro horroroso de cândida na mão, ou então no final do dia, ou então no final da semana, eu tô com todos os ites atacados, rinite, sinusite e tudo mais. Então, é uma empresa assim que, galera, vale a pena conhecer. Para quem tá nessa pegada de alimentação saudável, ter uma vida mais saudável, consumo consciente, precisa também adquirir os produtos de limpeza, cuidar também da casa dessa forma. A gente consegue comprar com você ou só no site deles? Não, aí tem que ser, você pode, eu tenho o meu cupom de desconto, porque aí você tem um valor diferenciado por estar indo através de mim, mas compra direto no site deles, que é um e-commerce, não tem supermercado, não vende farmácia, açougue, nada disso, é só pelo site. E aí tem algumas possibilidades, tem a possibilidade de assinatura mensal, tem a possibilidade de assinatura bimestral, aí você precisa entender qual é a sua necessidade de consumo para poder assinar. E não é caro, não é mais que eu tipo falar, nossa, mas deve ser super caro, não é. Porque se você for colocar na ponta do lápis o quanto que você gasta de sabão em pó, água sanitária, detergente, desinfetante, removedor, cera e várias outras coisas para limpar a casa durante um mês, dá mais do que você assinar por mês com eles. E aí você tem, né, além de você ter os mesmos produtos, você tem um produto que não vai agredir sua saúde, por exemplo, e nem o meio ambiente. Então, assim, mamão com açúcar. E aí quem quiser conhecer... por exemplo, sei lá, estou na dúvida, não sei se funciona, tem a possibilidade de você comprar avulso. Por exemplo, eu vou experimentar só o detergente. Ou então, eu vou experimentar só o desinfetante. Dá para você fazer assim também, para você poder, né, ter a possibilidade de experimentar. Mas eu já falo logo de cara, sem medo de errar. Depois você pode vir me xingar publicamente, inclusive, se não funcionar. Mas funciona. Pode comprar e assinar, porque vale muito a pena. Desconto, porque eu estou precisando fazer compras. Boa noite, Francisca. Boa noite todo mundo que entrou depois. Eu já quero um cupom de desconto porque eu, por exemplo, hoje estou sem sabão em pó. Eu vou ao mercado sexta-feira fazer compras. Então, vou dar... Quanto tempo a gente tem ainda? Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Então, tipo, daqui 1 minuto eu vou passar o código de cupom, então dá tempo da pessoa ir caçar uma caneta, um papel aí por perto, quem estiver assistindo e tiver interesse, para poder anotar. Daqui 1 minuto eu passo o código aí, pegando papel e caneta e anotando. Alguém anota para mim, por favor, que eu tô sem papel e caneta aqui perto. Anota para mim que eu quero. Gente, a gente está quase acabando. Eu quero muito te agradecer. Né? Nossa, imagina, maravilhoso. Eu ficaria mais 2 horas aqui conversando com você, o Júlio Mac. Aí. Muito rápido, né? Que absurdo. É muito rápido. Foi o Júlio que falou de você para mim. Gratidão, Júlio, mais uma vez. Júlio é meu professor, do meu ensaiador e do alongamento. Daqui a pouquinho, 10 horas da noite, temos alongamento. Quem quiser fazer alongamento e quiser fazer meu ensaiador, procura Júlio Mac. Pessoal de São Paulo tem a sorte de Anderson Silva, contrate para fazer uma diária, fazer um passeio na sua casa. No Rio de Janeiro não tem como importar, adoraria. Né? Já tem uma fila. Eu tenho uma fila já de pessoas aí do Rio, que quando eu for tirar alguns dias de férias, eu vou passar casa por casa aí. Eu já vou anotar a sua. Já vou colocar. Me coloque nesta fila. Pode me colocar nessa fila porque eu quero, tá? Então, olha, @falando em faxina, se você quiser contratar,
chame. O código. Essa live, Anderson, é uma live que a gente procura falar do cuidar e é mesmo para fazer uma rede, para divulgar os nossos trabalhos, né? E aí eu poder indicar, você poder indicar, porque a gente começa a conhecer pessoas, tá? Sim. Então, próxima live, quarta-feira que vem, sobre cuidar. Uma outra pessoa, provavelmente vai ser uma assistente social, chamada Bruna, que trabalha com pessoas especiais. Amanhã, Legal. 22 horas, live sobre sexo e sexualidade. E o tema dessa live, o discorrer dessa live, é você que escolhe, né? Olha lá, o código entrou F1. O segundo, tá? É o segundo. O primeiro eu mandei errado. É o segundo. É tudo minúsculo. F120 off. É FF20 off. FF20 off. FF20 off. FF20 off. Alguém? Júlio, anota para mim, passa para mim. Eu preciso desse código porque eu preciso fazer compras. Meu amor. Você vai adorar, você vai adorar. Muita Imagina, gratidão. eu que agradeço pelo convite. Gratidão por estar aqui, gratidão por tudo que você ensinou pra gente, gratidão pelo código. Espero você no Rio de Janeiro. Com certeza. Você aqui na minha casa. Preciso de você, minha casinha precisa de você, tá bom? E você é sempre muito bem-vindo. Alguém que estiver aqui nessa live e quiser participar da live, cuidar na quarta-feira, fala, eu quero participar, pode se oferecer, tá? Vai encerrar, vai cair. Beijo no coração. Obrigado, beijo, bem. Anderson. Bye, bye. Todos Boa os noite. dedos. Boa noite. Bye, bye. Boa noite. Tchau, tchau para todo mundo. Beijos em todo mundo.